Além de ser um deputado federal, Eduardo Bolsonaro sabe viver a vida. Mas você já se perguntou como vive esse político? Neste vídeo, você vai conhecer como é a vida de Eduardo Bolsonaro. Carreira. Nascido em julho de 1984, na cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro, Eduardo Nantes Bolsonaro é um político brasileiro. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele seguiu os passos do pai na política, mas antes disso, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalhou como agente da Polícia Federal. Sua estreia na vida pública ocorreu em 2014, quando foi eleito deputado federal por São Paulo com pouco mais de 82 mil votos. Em 2018, alcançou um feito histórico. Reelegeu-se com mais de 1.800.000 votos, tornando-se o deputado federal mais votado da história do Brasil até então. Desde então, consolidou-se como uma das figuras mais influentes da direita brasileira, especialmente entre os apoiadores do bolsonarismo. Tornou-se presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e estreitou laços com líderes da extrema-direita global, como Steve Bannon. Sua tentativa frustrada de assumir a embaixada do Brasil nos Estados Unidos em 2019 gerou controvérsia, mas mostrou seu protagonismo internacional. Nos últimos anos, Eduardo vem concentrando seus esforços em pautas conservadoras, participação em eventos como a CEPAC e articulações com lideranças internacionais de direita. Em 2022, foi reeleito para um terceiro mandato, agora pelo Partido Liberal, com 741 mil votos. No entanto, sua atuação parlamentar recente tem sido tímida, em parte por sua mudança para os Estados Unidos em 2025, onde vive atualmente e atua como espécie de embaixador informal do bolsonarismo. Então vamos conhecer mais sobre como é a vida dele? Antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Imóveis. Entre os patrimônios mais comentados da família Bolsonaro, os imóveis de Eduardo Bolsonaro sempre estiveram no centro das atenções. Em 2022, ele declarou à Justiça Eleitoral possuir 2 apartamentos no estado do Rio de Janeiro, um no valor de R$1 milhão, ainda com parcelas em aberto, e outro de R$160 mil, já quitado. Mas o que chamou ainda mais atenção foi a revelação, feita pela imprensa, de que Eduardo pagou R$150 mil em espécie na aquisição desses imóveis, o que levantou questionamentos sobre a origem dos recursos, especialmente considerando as investigações sobre movimentações financeiras da família. Ambos os apartamentos estão localizados em áreas urbanas valorizadas da cidade, embora não se tenha divulgado detalhes sobre os cômodos, metragem ou estilo de decoração. A prática de pagamentos em dinheiro vivo, no entanto, é frequentemente considerada um sinal de alerta por órgãos de controle, por dificultar o rastreamento da origem do dinheiro. Vale lembrar que os valores dos imóveis estão abaixo da média de regiões de classe média alta no Rio de Janeiro, o que indica que as propriedades podem estar situadas em bairros mais tradicionais ou terem sido adquiridas em condições especiais. Ainda assim, os registros apontam que a aquisição ocorreu por meio de recursos próprios, incluindo lucros de sua empresa de cursos online e salários parlamentares. Em termos de investimento, os imóveis representam uma fatia relevante do patrimônio declarado por Eduardo Bolsonaro, sendo, ao lado de sua atuação como deputado e empresário, uma de suas principais frentes de capital fixo. Gastos. Eduardo Bolsonaro, mesmo estando atualmente em solo americano, continua sendo centro de polêmicas envolvendo o uso de recursos públicos e gastos considerados exagerados. Desde sua mudança para os Estados Unidos em fevereiro de 2025, seu gabinete na Câmara dos Deputados continuou operando com estrutura completa no Brasil. De acordo com apurações recentes, Eduardo gastou cerca de R$1 milhão com salários de 9 assessores, mesmo estando licenciado da função. Entre os salários pagos, há vencimentos que chegam a mais de R$23 mil mensais para funcionários de confiança. Além disso, o deputado alugou um Jeep Commander por R$8 mil mensais, mesmo após sua saída do Brasil, durante os meses de fevereiro e março de 2025. O veículo foi locado por uma empresa de um ex-assessor, cujo endereço comercial funciona apenas como um coworking.
A Câmara glosou parte dos valores reembolsados, mas parte do custo ainda foi pago com dinheiro público. Há ainda registros de reembolsos de combustível e pedágios, mesmo após sua mudança para o exterior. Esses episódios reforçam as críticas sobre o uso de recursos parlamentares de forma descolada da atividade legislativa efetiva. Além disso, as imagens postadas por Eduardo durante sua visita ao Bahrein, onde aparece ao lado de membros da realeza local exibindo armas, também geraram repercussão negativa, alimentando a percepção de uma vida pública marcada por ostentação e provocação. Viagens. Mesmo após fixar residência nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro continua realizando viagens internacionais com forte apelo político e simbólico. Em novembro de 2025, ele foi a El Salvador acompanhado de seu irmão, Flávio Bolsonaro, para uma visita com foco em segurança pública. O objetivo da viagem era conhecer de perto o modelo prisional adotado por Nayib Bukele, que inclui o encarceramento em massa. Apesar da agenda oficial não confirmar encontro com o presidente salvadorenho, a visita gerou visibilidade. Outra viagem marcante foi ao Bahrein, ocorrida em novembro de 2025, um dia após o Supremo Tribunal Federal aceitá-lo como réu em processo ligado à tentativa de interferência nos julgamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro. No Bahrein, Eduardo reuniu-se com o sheik Khaled bin Hamad Al Khalifa e participou de eventos sociais e esportivos. Ele postou fotos com armas e declarou ter vivido uma satisfação imensa ao conhecer o membro da realeza. Diárias em hotéis de luxo no Bahrein podem variar entre R$2.000 e R$5.000 por noite. Vida pessoal. A família Bolsonaro é um dos núcleos mais conhecidos e controversos da política nacional. Crescendo em um ambiente marcado pelo militarismo e conservadorismo, Eduardo seguiu os passos do pai e construiu sua própria trajetória, marcada por fortes posicionamentos ideológicos e polêmicas públicas. Casado desde 2019 com a psicóloga Heloísa Wolff, o casal tem uma filha chamada Georgia, nascida em 2020. Eduardo costuma manter a imagem da família em destaque nas redes sociais, principalmente em momentos de viagens e eventos de cunho religioso e político. Diferente do pai, Eduardo domina o inglês, idioma que aprendeu enquanto trabalhava em empregos comuns nos Estados Unidos, como vendedor e atendente de lanchonete, segundo o próprio. Em termos de polêmicas, Eduardo se envolveu em diversas. Uma das mais intensas foi sua declaração em 2019 sobre a possibilidade de um novo AI-5, caso a esquerda radicalizasse no país, gerando forte repercussão negativa em todos os espectros políticos. Recentemente, ele também se tornou réu no Supremo Tribunal Federal por suposta tentativa de interferência nos julgamentos do pai nos Estados Unidos. A situação levou Eduardo a anunciar sua mudança permanente para os Estados Unidos em 2025, alegando perseguição judicial no Brasil. Apesar disso, ele segue ativo nas redes sociais e em eventos internacionais da direita, mantendo seu papel como um dos principais nomes do bolsonarismo no exterior. Fortuna. Eduardo Bolsonaro diversifica suas fontes de renda entre a política, o empreendedorismo digital e parcerias estratégicas. Um dos seus principais empreendimentos é a Eduardo Bolsonaro Cursos, empresa por meio da qual vende treinamentos e conteúdos digitais voltados ao público conservador. Em sua declaração ao Tribunal Superior Eleitoral em 2022, ele afirmou ter arrecadado aproximadamente R$600 mil com os cursos, cujos valores giram em torno de R$197 cada. Além da empresa própria, Eduardo participa frequentemente de eventos ligados à direita internacional, como a CPAC, Conferência de Ação Política Conservadora, o que também pode envolver ganhos indiretos por meio de patrocínios e convites. Sua imagem pública é frequentemente utilizada em mídias digitais. Só em seu Instagram ele tem 7 milhões de seguidores. Como deputado federal, Eduardo tem salário bruto de aproximadamente R$39 mil mensais. Mesmo licenciado, recebeu R$46 mil referentes ao período de afastamento e voltou a receber salário integral após julho de 2025. Em 2022, um patrimônio de R$1.760.000 ao Tribunal Superior Eleitoral.
Desse total, cerca de R$600 mil são provenientes da empresa Eduardo Bolsonaro Cursos, que comercializa treinamentos de viés conservador. Os cursos são vendidos por valores em torno de R$197, o que indica uma operação de grande volume. Os demais ativos incluem 2 apartamentos no Rio de Janeiro, um avaliado em R$1 milhão, com parcelas em aberto, e outro já quitado, de R$160 mil. A combinação entre salários públicos, cursos digitais e investimentos imobiliários compõe a fortuna do deputado, que é suficiente para garantir uma vida confortável, mesmo residindo no exterior. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.